Olá, galerinha! Estou aqui novamente para falar sobre um assunto muito legal da língua portuguesa e poder esclarecer as dúvidas de vocês sobre frase, oração e período. Nossa, professora, eu sempre tenho dúvida quando é frase, quando é oração, quando é período. Nossa, vira um negócio aqui na minha mente. Então, hoje a Pro vai ajudar vocês a esclarecer essas dúvidas e de uma forma bem fácil, simples, que vocês vão entender tudinho, certo? Então, vamos começar. Vamos falar primeiro sobre a frase. Frase, meus amores, precisa iniciar com letra maiúscula, precisa conter sinais de pontuação e precisa ter sentido completo. Como assim, professora? Sentido completo? Vou explicar. Por exemplo, eu posso chegar aqui na sala de aula e dizer assim, fogo. Todo mundo fala uma palavra, fogo. Ah, a professora quer que escreve a palavra aí, gente, fogo, tá? E aí, não tem sinal de pontuação, não tem nada. O que aconteceu? Se tornou apenas uma palavra, correto? Porém, quando eu coloco um sinal de exclamação, que é um sinal de pontuação, entro na sala e falo, pessoal, fogo! O que acontece? Todo mundo entende que tá pegando fogo em algum lugar e ó, sebo nas canelas, como se diz lá no interior, né? Então sai correndo porque entendeu, teve um sentido a palavra. Então a frase ela tem esse sentido completo a partir do momento que eu coloco esse sinal de pontuação, certo? Amores, aí a frase ela é dividida em dois momentos, tá? Eu tenho a frase nominal, que é aquela total sem verbo, certo? Tipo essa que eu disse, eu falei fogo, né? É uma frase nominal. Eu posso dizer assim, que belo dia hoje. É uma frase nominal, correto? Porém, eu tenho a frase verbal. O que é uma frase verbal? É aquela que vai ter o verbo nessa frase. Por exemplo, eu posso dizer, a bola rolou escada abaixo. Rolou é um verbo. Eu tenho uma frase verbal nesse caso. Tudo bem? Deu para entender frase? Então, frase precisa ter início com letra maiúscula, sinal de pontuação e sentido completo. E eu tenho frase nominal, que é aquela sem verbo, e a frase verbal, que é aquela que contém verbo. Certo? Beleza? Aí é que vem o ó do borogodó, porque nós vamos falar agora de oração. E quando entra a oração, pessoal, todo mundo se confunde com a tal da frase. Professora, como assim? Frase, oração, oração, frase, eu nunca sei, eu fico em dúvidas. Amores, a oração, ela é construída com verbo, tá? Então, toda frase que tem verbo é uma oração. Eu classifico como oração. E ela tem sinal de pontuação, a oração. Porém, a oração, gente, ela não precisa ter sentido completo, não. Sabia disso? Eu posso só falar assim, correr. É uma oração. Nossa, professora, que tenso isso, né? Que doido, tá? O que eu tenho que ter atenção? Muita atenção, ó, muita atenção. Nem toda frase é oração. Ai, professor, agora você me confundiu todo. Amores, é simples, tá? Então, ó, só pensar. Oração precisa ter verbo, certo? Frase, eu tenho a nominal, que é aquela que não tem verbo. E eu tenho a verbal, que tem verbo. Então, toda oração vai ser uma frase verbal, amores. Porque não é a frase verbal que precisa ter verbo? Então, oração, frase verbal, ó, são namoradinhos, andam juntos. O que não vai ser frase? Quando não vai ser, quando não vai ser oração? Quando essa frase não vai ser oração? Quando ela for frase nominal.
frase nominal eu não vou classificar como oração, porque a oração precisa ter o verbo, certo? Então é essa a diferença. Então oração e frase verbal, ok, eu tenho frase e tenho oração. Porém, quando eu tenho frase nominal, eu não tenho oração, porque a oração precisa do verbo. E a frase nominal é total sem verbo. Ela não quer nem saber da oração, viu? Oração, tchau, sai daqui, não quero nada com você, tá? Então, frase nominal não casa com oração, porque frase nominal é sem verbo e oração eu preciso ter o verbo. Então, a oração só vai ser frase quando for frase verbal, que é aquela que contém verbos. Ah, professora, agora sim eu entendi, ficou claro agora esse negócio, vocês vão arrasar aí, no vestibular, nos concursos, porque agora ninguém mais vai errar isso e vai entenderam, né, essa questão de quando é frase, quando é oração, que ficava aquela coisa doida, né? E, amores, pra gente finalizar aí, nós vamos falar do período. Período, professora, período é aquele período da tarde, período da manhã? Não, galerinha. Período, nós estamos falando de período simples e período composto. O que é o período simples, amores? É aquela frase, né? Aquela oração que eu vou ter apenas um verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, certo? Se eu tenho um verbo e uma oração, ou frase verbal, eu tenho um período simples, certo? O composto, o próprio nome já fala, né, amores? Composto é mais de um, né? É uma suruba aí, todo um monte de gente, um monte de números juntos, né? Então é mais de um. Então, período composto, eu tenho de 2 a mais verbos. Eu posso ter 3, 4, 10, 20 verbos. E aí eu vou ter 3, 4, 10, 20 orações ou frases verbais, certo? E aí eu chamo de período composto, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso chegar e falar assim, olhou-se no espelho. Olhou-se, eu tenho apenas um verbo, portanto eu tenho uma frase verbal e uma oração. Ok? Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma frase verbal ou uma oração, eu vou ter o quê? Um período simples, tá? Mas eu posso chegar e falar assim, olhou-se no espelho que estava ao lado. Olhou-se e estava. Eu tenho 2 verbos, portanto, eu tenho 2 orações, portanto eu tenho 2 frases verbais, certo? Se eu tenho 2, eu tenho um período composto. Olha que fácil, galera, não tem como errar. Qual é a dica da professora para vocês? Toda vez que vocês forem fazer um concurso, um vestibular, uma prova de Enem, tem lá para vocês dizerem quantas orações tem naquela frase verbal. Vocês vão, primeira coisa, amores, pegar o marca-texto ou pegar a canetinha de vocês e grifar os verbos. E aí vocês contam quantos verbos eu tenho aqui. Eu tenho 10, eu tenho 10 orações, eu tenho 10 frases verbais, certo? E aí não tem como errar, não tem como se perder ali no negócio. Quantos períodos eu tenho? Se eu tenho 10 orações, eu tenho um período composto, certo? E não um período simples. Período simples é quando eu tenho apenas uma frase, uma oração e tenho um verbinho só ali, pá, período simples. Quando eu tenho mais, eu tenho um período composto, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Nunca se esqueçam de fazer esses grifos embaixo dos verbos para vocês contarem, que facilita muito, 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 muito a vida de vocês, certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Deixem seu like, aciona o sininho, tá? Para que vocês possam receber sempre as novidades aí da língua portuguesa de uma forma bem descomplicada para vocês entenderem tudinho, certo? Grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!